Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham, que hoje começa com a descoberta de um planeta improvável. Uma equipa internacional, liderada por investigadores do Porto, estudou duas estrelas gigantes vermelhas e numa delas descobriu um planeta improvável. É meu convidado, Tiago Campante, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal. Eu vou precisar da sua ajuda para descodificar esta investigação, este estudo, esta descoberta. Pelo que sei, já se sabia que à volta destas duas estrelas gigantes vermelhas existiam exoplanetas, mas a descoberta agora é de um planeta aparentemente improvável. Como é que explicamos isto de uma forma simples? Sim, ele é aparentemente improvável, mas creio que para introduzir toda esta temática é preciso voltar um pouco atrás. E para isso vou ter de falar do satélite TESS da NASA, está bem? Vou ter de lhe falar de estrelas gigantes vermelhas, vai ser preciso entender isso, e vou ter de lhe falar de oscilações em estrelas, está bem? Começamos então Vamos começar pelo TESS. TESS. Portanto, o satélite TESS da NASA foi enviado para o espaço há 2 anos atrás, e aquilo que ele faz é um rastreio de todo o céu. Portanto, observa todo o céu, diferentes setores, observa um setor, passa ao próximo e por aí fora. E, portanto, durante 2 anos, faz esse rastreio de todo o céu. O TESS é o sucessor de um outro satélite, o satélite Kepler, também da NASA, que fez esse tipo de observações desde 2009 até sensivelmente 2017, com uma estratégia diferente, mas pronto. Portanto, o TESS dá-nos os dados observacionais. O grande objetivo do TESS é a detecção de planetas extrasolares, está bem? E é isso que nos traz aqui. Portanto, o que o TESS faz é olhar para uma determinada estrela e detectar diminuições do brilho da estrela quando um planeta passa à sua frente. E quando temos isso, temos uma detecção de um exoplaneta. A precisão dos dados observacionais é tal que o TESS também nos permite detectar outro tipo de eventos astrofísicos. Estou a falar de oscilações em estrelas. Portanto, usando exatamente os mesmos dados observacionais, nós podemos ver como as estrelas pulsam muito ligeiramente à superfície. Isso dá-nos informação acerca do seu interior, da sua estrutura interna, da sua composição, de como varia a densidade com a profundidade. E ao fazermos isso, claro, vamos ter acesso a propriedades fundamentais das estrelas, a sua idade, a sua massa, o seu diâmetro. E, portanto, podemos fazer uma caracterização detalhada das estrelas. Ora, estas duas estrelas do estudo foram estudadas segundo essa técnica da astrosismologia, o estudo do som das estrelas, das oscilações nas estrelas, porque já se sabia que havia planetas em seu redor, portanto, tornava tudo muito mais apetecível, certo? E elas são gigantes vermelhas, e agora falta perceber essa parte do puzzle, não é? Essa peça do puzzle. Portanto, uma gigante vermelha é uma estrela evoluída. Se pensarmos no nosso Sol, o nosso Sol não é uma gigante vermelha, mas se pensarmos no Sol, o Sol é uma estrela adulta, sim, mas ainda que pouco evoluiu. Portanto, o Sol transforma hidrogênio contido no seu núcleo em energia, que é radiada para o espaço, isso é que produz o seu brilho intrínseco. Mas haverá um dia em que essa fonte de energia se vai esgotar. O hidrogênio no seu núcleo vai esgotar-se. E quando esse dia chega, então o Sol expande-se, passa a uma fase de gigante vermelha, uma primeira fase de gigante vermelha, o seu raio expande-se enormemente, até que, a uma determinada altura, a temperatura no seu interior é de tal maneira elevada, começa a fusão do hélio. Portanto, consegue obter mais combustível. E nessa altura, o Sol, ou a gigante vermelha, que será o futuro do Sol, diminui novamente de tamanho e passa a uma segunda fase de gigante vermelha. Portanto, o Sol vai, daqui a 4,5 mil milhões de anos, não é já amanhã, portanto podemos estar descansados, vai expandir o seu envelope e vai passar por essas duas fases de gigante vermelha. E essas duas estrelas do estudo são exatamente gigantes vermelhas. Então, e agora voltando ao planeta improvável, e pelo que percebi deste tal planeta, ele conseguiu evitar ser engolido pela estrela. Certo, essa é a parte curiosa do estudo, não é? Portanto, temos duas estrelas, certo. Elas estão dissociadas, portanto não fazem parte de um binário.
Uma delas, o sistema planetário em torno de uma delas, é um sistema, eu diria, vulgar, mas não há nada de vulgar relativamente ao outro sistema. E é sobre um dos sistemas que eu gostava de falar, tá bom? Portanto, o que se passa é o seguinte: essa estrela e as oscilações que medimos para essa estrela permitem-nos perceber que ela se encontra não no primeiro estágio de gigante vermelha, mas no segundo estágio de gigante vermelha, ou seja, ela queima hélio no seu núcleo. Ora, se ela queima hélio no seu núcleo, ela já passou pelo primeiro estágio e durante esse primeiro estágio de evolução, o seu envelope expandiu-se, em termos comparativos, se essa estrela estivesse onde está o Sol, o seu envelope teria expandido até à posição atual da Terra. Portanto, expandiu, a estrela atingiu dimensões inimagináveis. Agora, há um problema, é que o planeta, tal como observamos hoje, está numa posição onde seria assimilado pela expansão desse envelope. Sim. Ok? Portanto, no seu passado não muito longínquo, a estrela teria assimilado o planeta se ele estivesse onde está hoje. E, portanto, ele não poderia estar nessa altura onde está hoje. Isso é que o torna improvável. Mas, então, como é que ele chegou onde está hoje? Não é? Portanto, claramente, no passado, o planeta não poderia estar muito próximo, seria na mesma assimilado, teria de estar mais afastado. E o que aconteceu foi que, durante o primeiro estágio de gigante vermelha, há uma coisa que se dá, entre uma interação que se dá entre a estrela e o planeta, que são efeitos de maré. Tal como a Terra e a Lua, a Lua leva à produção de efeitos de maré, e por isso temos as marés. A interação entre planetas e estrelas também produzem esse tipo de fenómeno. E o que acontece, em linguagem muito simples, é que o ímpeto do planeta é dissipado, de certo modo, em certa medida. E, portanto, o planeta que orbitava a sua estrela a uma distância bastante elevada foi-se aproximando, e por isso é que o vemos onde está hoje. E, portanto, isso resolve o tal enigma do planeta improvável. Ele é improvável, sim, numa primeira abordagem. Foi realmente uma surpresa encontrá-lo onde está, sabendo que a estrela já passou por um estágio evolutivo que ele levou a expandir-se enormemente, mas agora conseguimos explicar a presença do planeta onde ele está. Efeitos de maré. Muito interessante. Este trabalho, no fundo, este estudo, esta explicação que me acabou de dar, é uma demonstração de que a astrofísica estelar e a exoplanetária estão ligadas. Estão ligadas. Portanto, os planetas e as estrelas formam-se em conjunto e evolvem em conjunto. É a lição que se pode tirar daqui. Não é? E o estudo destes dois sistemas, em particular deste qual dei mais detalhe, mostra-nos exatamente isso. Não é? Temos muito ainda a perceber acerca da evolução conjunta de uma estrela e do seu planeta. E podemos extrapolar mesmo a evolução do nosso sistema solar. Não é? Portanto, como lhe disse no início, o Sol daqui a 4,5 mil milhões de anos vai entrar em fase de gigante vermelha e, portanto, o que é que acontecerá à Terra nessa altura? Bom, as notícias não são muito boas. Não é? Portanto, se sobrevivermos às alterações climáticas, daqui a 4,5 mil milhões de anos, vamos ter essa grande preocupação, porque o Sol vai chegar até onde a Terra está hoje, na sua posição atual, e, portanto, a Terra será assimilada. Tiago Campanto, foi um gosto. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui. Muito interessante este trabalho. Obrigada pela sua explicação. Eu vou aproveitar a deixa das alterações climáticas porque vamos ver uma peça seguindo a análise de dados da NASA e da agência norte-americana que estuda os oceanos e a atmosfera e percebemos que 2019 foi o segundo ano mais quente de que há registro. Até ao final do século, a população humana deverá chegar aos 11 mil milhões. A Terra tem cada vez mais gente, mas também cada vez mais perigos. O clima é um dos principais e no ano passado deixou marcas bem visíveis em todas as latitudes. O sudeste africano foi vítima do Idai, já considerado um dos ciclones mais letais do hemisfério sul. Matou mais de 1.300 pessoas e afetou mais de 3 milhões. Em junho, no extremo norte do globo, cães puxavam um trenó numa placa de gelo coberta de água em estado líquido. Por causa das altas temperaturas na Groenlândia,
grande parte da superfície gelada deste fiorde no noroeste da ilha começou a derreter antes do verão. Em novembro, este elefante foi fotografado sem vida no maior parque do Zimbábue. Apenas um dos mais de 200 que não resistiram à sede e fome provocadas pela seca extrema no país. No sul da Austrália, este bombeiro salvou pelo menos 6 koalas num dos fogos mais violentos da região. A operação com desfecho feliz aconteceu em plena quadra natalícia e o momento em que o homem oferece água a um dos animais comoveu as redes sociais. Não faltaram eventos climáticos extremos em 2019, o segundo ano mais quente desde 1880, a altura em que começaram os registros. Em calor, 2019 só fica atrás e por muito pouco de 2016, ano marcado pelo impacto do El Niño. De janeiro a dezembro de 2019, a temperatura do planeta aumentou 0,98 graus Celsius face à média dos anos entre 1951 e 1980. A NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, revelou que desde os anos 60 o mercúrio do termómetro não para de subir de década para década. A última foi mesmo a mais quente em 140 anos. Em conjunto com a NASA, a agência norte-americana dedicada aos oceanos e à atmosfera concluiu que o período entre 2015 e 2019 foi o mais tórrido alguma vez registado na Terra. Uma tendência que, para os especialistas, está ligada à atividade humana. If we don't stop releasing these greenhouse gases to the atmosphere, primarily through the burning of fossil fuel, this warming is just going to continue, and it's going to perhaps get faster and faster if we burn more and more. So we really have to stop climate change dead in its tracks if we don't want to see more record-breaking years like this, if we don't want to see more huge conflagrations of wildfire and drought, if we don't want to see big changes in sea level. It all comes back to let's get out of fossil fuels and move to a cheaper, cleaner, renewable energy. Prioridade às energias renováveis, até porque em 2019 a temperatura média da Terra era 1,1 graus Celsius superior à da era pré-industrial. Uma das zonas mais críticas é o Ártico, que voltou a viver um ano de calor excepcional. De acordo com os dados da agência norte-americana que analisa os oceanos e a atmosfera, desde 1970 que nesta região a temperatura aumenta a um ritmo 3 vezes superior ao do resto do mundo. No hemisfério sul também há motivos para preocupação. 2019 foi o ano mais quente e seco em terras australianas desde que a meteorologia é monitorizada. A canícula em dezembro alimentou a vaga de incêndios que ao todo já provocou a morte de pelo menos 3 dezenas de pessoas e de milhões de animais. Em 2019, a Europa também foi afetada por uma onda de calor extremo, a maior da história do continente, segundo o Serviço das Alterações Climáticas da União Europeia. Em junho e julho foram batidos recordes de temperatura da França e Alemanha, passando pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo, até ao Reino Unido. Para a Organização Meteorológica Mundial, as sociedades estão no bom caminho, mas ainda há muito a fazer. There's growing amount of renewable energy used in many parts of the world, and if you look at the car industry, it's a growing amount of electric vehicles and the biofuel vehicles that are coming into the market. So the world is moving, and this problem is understood, but so far the ambition level hasn't been high enough to reach the Paris targets. E no Acordo de Paris está prevista a meta de 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. É o limite de aumento de temperatura visto pelos especialistas como adequado para minimizar os efeitos do aquecimento global. Em estúdio, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Uma equipa de investigadores sequenciou o genoma completo da lula gigante. Este invertebrado pode atingir 13 metros de comprimento e pesar mais de 900 quilos. A investigação contou com a colaboração de vários especialistas, entre os quais Agostinho Antunes, do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. E se calhar começávamos por explicar um pouco mais desta espécie. Habita nas profundezas dos oceanos, raramente é vista uma lula gigante e, como dizia, pode chegar aos 13 metros. Sim, é um animal, é um invertebrado muito grande, é um dos maiores que existe, portanto existe ainda uma espécie
um pouco maior, que é a lula colossal, pode chegar quase aos 20 metros, e portanto, ainda assim, esta espécie para a maioria das pessoas é enorme, muito grande, e aparece de certa forma retratada na mitologia, mesmo nos descobrimentos portugueses várias vezes fazia alusão a este tipo de animais de certa forma perigosos e que tinham, portanto, um efeito devastador na tripulação. Para a maioria das pessoas não será familiar, mas é muito parecido a uma lula que todos os portugueses estão habituados a comer frequentemente, mas Só com que umas com 13 proporções metros. muito grandes. Portanto, é um animal predador, portanto, que se encontra normalmente a grandes profundidades, pode ir a mais de 1000 metros de profundidade. Alimentam-se de outros organismos marinhos, muitas vezes até praticam o canibalismo, portanto ingerindo animais da mesma espécie, e são bastante predados pelos cachalotes. Portanto, o principal predador das lulas gigantes é os cachalotes, que mergulham a grande profundidade exatamente para capturar estes animais, que lhes dão luta, não é? E muitas vezes vemos nos cachalotes marcas portanto, das suas poderosas ventosas e dos seus tentáculos fortes, e que sabemos muito pouco porque é um animal que normalmente não é fácil encontrar. Tem uma Mesmo em termos distribuição. da amostra, desculpe interromper, eu percebo que é difícil recolher amostras da lula gigante. A maior parte das amostras são até de animais em decomposição. Há um tentáculo que surge na Nova Zelândia, penso que em 2013, investigado pela Universidade de Copenhaga, mas realmente é um animal cuja amostra é difícil de obter. Pronto, são animais invertebrados. São animais que também entram em decomposição rapidamente e, portanto, e não ocorrem com frequência em locais onde a maioria dos humanos existem ou se deslocam, não é? Portanto, é um encontro que é raro, vai acontecendo, mas bastante esporádico. E tudo isso torna difícil este estudo. Por outro lado, muitas vezes encontrar um destes animais em locais remotos torna difícil a sua preservação e, portanto, isso também tem tornado toda esta situação um pouco enigmática, não é? Então, aproveitando agora a deixa e que já explicamos um pouco desta espécie, conclusões da vossa investigação deste genoma da lula gigante, principais ideias? Sim, portanto, isto foi um avanço grande, isto foi um trabalho que foi efetuado com um consórcio internacional bastante grande e, efetivamente, teve vários grupos intervenientes, um destaque grande para os colegas da Universidade de Copenhaga, na Dinamarca, incluindo também um português que é a professora Ruth Fonseca, que trabalha já há bastantes anos, e colegas também, portanto, aqui do CIMAR e de outras instituições internacionais. Portanto, foi um trabalho difícil, longo. Alguns destes trabalhos as pessoas podem não ter noção, mas demoram muito tempo, desde que se pensa em vamos fazer isto, e parece uma ideia fantástica, e provavelmente é, mas demoram às vezes muitos anos. Este trabalho já tem vários anos por trás, e depois vai evoluindo também a tecnologia. Portanto, quando iniciamos, o tipo de tecnologia disponível não era o mesmo que agora, portanto agora a precisão em termos de sequenciação de DNA é maior. Este genoma é um genoma consideravelmente grande, é o genoma que atualmente foi publicado de melhor qualidade de um invertebrado. Em termos de genomas cefalópodes há muito pouca coisa, portanto, e para a maioria das pessoas que se calhar não têm esta noção, os cefalópodes é um grupo de moluscos que dentro dos invertebrados, portanto, constitui o grupo com os maiores avanços em termos evolutivos, portanto tem um sistema sensorial muito desenvolvido, em termos de desenvolvimento nervoso também tem um avanço muito grande, portanto em alguns casos muito semelhantes aos vertebrados, e tem até, pronto, algumas considerações em termos de proteção e de ética de tratamentos que os aproximam muito dos vertebrados. No entanto, no caso de genómico, a informação que existe é ainda pouca. Portanto, havia alguma informação de um genoma de um povo que tinha sido publicado há alguns anos,
e esta oportunidade de sequenciar a lula gigante é bastante interessante porque nos permite desvendar algumas das curiosidades destes Como, animais. por exemplo? Tem várias, não é? Portanto, eu vou só citar aqui algumas. Portanto, do ponto de vista de características pronto, mesmo que as pessoas mais desprovidas destes conceitos científicos, mas que se interessam pelos animais, nem que seja em termos gastronómicos, podemos ver que os cefalópodes são bem diferentes de outros moluscos. Portanto, eles têm, tipicamente, têm 8 braços, mas pode haver diferenças. Não têm concha, com algumas exceções. Portanto, podem ter uma concha interna ou não, como é o caso do polvo, que não tem nenhuma. Portanto, e tem um corpo mole. Mas ainda assim são dos invertebrados mais inteligentes que se conhece, com órgãos sensoriais extremamente desenvolvidos, nomeadamente o olho, que é muito parecido com o nosso, portanto, com o olho avançado dos vertebrados. E podem ter algumas particularidades interessantes, como o facto pensa-se que a maioria das espécies sejam venenosas, portanto, elas têm, para além de ter esta maleabilidade corporal, portanto, produzem também venenos que usam para imobilizar as presas, têm produção de tinta, não é? Portanto, para desaparecerem, não é? Propulsão a jato, que são extremamente rápidos e, associado com o saco da tinta, conseguem quase que num golpe de magia desaparecer instantaneamente. E tem, digamos assim, uma particularidade muito interessante, é que se desenvolvem muito rapidamente. Portanto, neste caso é ainda mais interessante, porque temos aqui uma espécie gigante, é uma situação de gigantismo, mas, portanto, eles têm um desenvolvimento muito rápido, em apenas alguns anos, atingem a maturidade sexual em 2, 3 anos, às vezes mais, mas normalmente é pouco tempo, e, portanto, é bem diferente dos animais gigantes que nós conhecemos dos vertebrados, não é? Como os tubarões ou as baleias, que demoram muitos anos, têm uma longevidade muito grande. Estes animais normalmente crescem rápido, atingem grandes dimensões e não vivem muito tempo. Ainda em relação à sequência do genoma, e este aspecto chamou-me a atenção, mas corrija-me se não estiver certo, é que o genoma da lula gigante não é assim tão gigante. Percebi que tem menos pares de bases de ADN do que, por exemplo, um ser humano. Ora bem, ele tem portanto, ainda assim é um genoma considerável, portanto, portanto, em termos de conteúdo de genes não há uma diferença muito grande, tem muitos elementos repetitivos, o que torna difícil a sequenciação. Mas nós também temos um conjunto grande de elementos repetitivos e por isso temos um genoma relativamente grande, não é? Portanto, aqui há uns tempos tem falado do tubarão branco, também tem um genoma grande, com bastantes elementos repetitivos. E estes elementos repetitivos são, por vezes, importantes em termos de criar novas estratégias evolutivas, geram diversidade. Nós ainda estamos a descobrir um pouco mais sobre estas particularidades dos genomas, mas que é cada vez mais, portanto, relevante mencionar a existência de provas que sugerem efetivamente que eles são extremamente importantes para a estabilidade dos cromossomas, para gerar diversidade, e, portanto, é aqui digamos assim, uma mais-valia em termos evolutivos. Por outro lado, no caso da lula gigante, também uma descoberta bastante interessante foi que, portanto, eles relativamente aos outros invertebrados são bastante diferentes, não é? Portanto, é um caso muito incomum, e o facto de terem uma grande maleabilidade e grande poder de locomoção sem terem uma estrutura rígida, portanto, torna-os muito peculiares. Uma das descobertas que foi efetuada é que eles têm um conjunto, um cluster de genes que é muito importante tanto nos invertebrados como nos vertebrados e que nos ajuda, digamos assim, a definir os padrões de desenvolvimento em termos de segmentação, número de membros, e que é muito conservado ao longo dos invertebrados e dos vertebrados, e normalmente é bastante compacto, portanto há ali como se fosse uma bateria de genes, todos muito próximos, e que aqui no caso da lula gigante se encontra distribuído numa porção muito grande, possivelmente de um cromossoma,
e que é bem diferente daquilo que se encontra noutros invertebrados e vertebrados. Portanto, havia já a ideia, por exemplo, no genoma do polvo, um bimaculoides, que tinha sido sequenciado há uns anos atrás, que na altura até sugeriram que esses genes, os genes OX, teriam uma estrutura atomizada, portanto, em vez de estarem encontrados todos juntos, estariam dispersos pelo genoma. Aqui, com esta qualidade do genoma que foi descoberto na lula gigante, e também em detalhe um trabalho que foi feito por o Filipe Silva, que é um dos meus alunos de doutoramento, que mostrou exatamente que temos um cluster de genes, mas todos, digamos assim, nas proximidades, mas distanciados ao longo de um cromossoma. Portanto, isto possivelmente ajuda-nos a compreender um pouco estas alterações que ocorrem tanto na lula como no polvo, e que é diferente de outros moluscos. Cristina Antunes, mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui com estas explicações, obrigadíssima. Termina por aqui o nosso programa, mas já sabe, regressamos na próxima semana com mais ciência e investigação. Conto com a sua companhia.